Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que naturalmente conseguiremos dentro de alguns minutinhos com o professor, editor, escritor e alguns outros atributos bons, naturalmente, professor Carlos Seabra. Antes de passar diretamente para ele, vou aos agradecimentos de praxe. Pessoal da área técnica, que sem eles nós não permearíamos aí pelas ferramentas digitais que vocês possuem. Betânia, Luciana, Márcio, Verão, em suma, toda essa valiosa equipe a quem eu agradeço toda semana e faço isso com muito prazer e devoção. Agradeço também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com e o Facebook estela.guedes.56 nos insere no universo lusófono, que nos dá uma grandiosa audiência e principalmente muito gabaritada, que é o que a gente busca nesses 10 anos de trajeto do programa Livros em Revista. Quero também agradecer ao pessoal da NatDisc, que na semana passada me salvou literalmente. Falando contigo agora de vírus e tal, né? Então eu tive mais uma invasão no meu HD. E pensei, perdi todas as informações aí. Ficou, sabe quando você tem o HD zerado e azarado? Aí o pessoal da NatDisc literalmente me salvou. Então eu quero indicar para vocês, com muito prazer, e com muita lástima, né? Porque se você precisa, é do médico, né? Você não vai lá para falar bom dia, boa tarde. Mas o pessoal da NatDisc, o Chicão, o Percival, que foi de uma valentia, de uma generosidade, de uma eficiência fantástica. www.natdisc.com.br, aqui em São Paulo, telefone 11 5031 6111. Salvaram minha vida. E eu espero que vocês não precisem serem salvos, mas se precisar, NatDisc é o pessoal que vai literalmente levantar todos os dados que vocês pensam ter perdido. Professor Carlos Seabra, um bravo e ferrenho lutador pela educação e principalmente pela renovação. Escritor, editor, e olha, editor de uma editora que só edita livros digitais. É isso mesmo, mestre? É isso. Mais alguma coisa? Faltou um monte. Não, é isso aí. Mas me fala, por que a essa altura do campeonato você se dedicou só ao livro digital? As diferenças estão quase abertas a um entendimento, ou seja, o espaço, o volume, a facilidade de manuseio, mas eu acho que você, melhor do que ninguém, pode me dizer o que significa você ter um livro digital, qual é a sua importância, por gentileza. Depois fala do teu próprio livro, por gentileza. Perfeito. Bom, o livro digital, ele não substitui o livro impresso. Acho que nunca vai substituir. Assim como a televisão não substituiu o cinema não substituiu o teatro. Né? As linguagens elas vão se somando e cada uma tem sua característica. O livro impresso tem inúmeras vantagens. Ele não precisa de eletricidade para funcionar. Dá para você levar para a praia e ficar lendo. Já se você levar um tablet na praia, pode ser que ele volte estragado e você tenha que se socorrer dos seus amigos. Exatamente. Né? Agora, o livro digital tem uma série de vantagens para quem o lê. Primeiro, você pode carregar no bolso, porque eu estou falando de livro digital que hoje em dia pode ser lido no smartphone. Todo mundo tem um celular no bolso, que é um equipamento que tem centenas de milhares de vezes mais capacidade computacional do que os computadores da Apollo 11, que levaram o homem para a Lua. Isso está no nosso bolso. Fantástico. Então, isso dá para ver filme, dá para ouvir música, dá para você consultar mapa, se orientar no trânsito, dá até para telefonar e falar com os amigos. Né? Alguns até falam, exato. Isso. É um aparelho que permite também ler livros. Ora, ler livros no Brasil é uma coisa muito rara.
A nossa média de consumo de livro é 1,2 livros por cabeça por ano. Por ano. Né? Nós temos um índice lastimável, acima do Haiti. Nós estamos melhores do que o Haiti, mas nós somos piores do que o Paraguai, a Venezuela, etc. Isso para não falar dos nossos vizinhos argentinos ou chilenos. Né? Então, e livro digital as pessoas leem menos ainda. Isso para não falar em comprar. Então, por isso que o meu selo editorial, no momento, a gente está focado em editar livros de educação voltados para professores, são livros de formação de professores gratuitos. O que a gente ganha com isso? Eu não sei, até agora eu não ganhei nada, só muito trabalho, mas eu quero que as pessoas ganhem o hábito de começar a ler no seu celular. Certo? Isso é uma diferença. Né? O digital você pode carregar dezenas de livros no seu bolso. Já o livro impresso, você vai carregar 1 ou 2 debaixo do braço, até o que eventualmente. Pesa, né? Até exatamente. O livro digital também permite, para estudar, ele tem uma série de vantagens. Ele permite fazer busca por palavra-chave, você vai localizar no livro. Ele permite você fazer anotações no livro e compartilhá-las com pessoas. A plataforma que eu uso no selo Oficina Digital é a S Educação, que é uma plataforma que tem algumas características específicas. Uma delas é quando você faz uma anotação, você assinala um parágrafo e aí você escreve um comentário e você pode compartilhar, por exemplo, com o teu professor, se você é um aluno e está usando esse livro para estudar. Aí o professor, no livro dele, aparece a tua anotação. Aí ele te responde. Só que ele responde e ele fala, nossa, a minha resposta ficou muito boa. Eu quero compartilhar isso não só com você, mas com a classe inteira. Vai reverberando. Exatamente. E ele pode clicar lá e compartilhar com a classe. Claro que ele terá cadastrado os alunos como sendo sua classe. Então, o livro digital, ele oferece uma série de recursos muito interessantes para o usuário, para o leitor. Mas, para mim, como editor, ele também tem uma série de recursos interessantes. A divulgação, ela é igualmente problemática, quer seja um livro impresso, quer seja um livro digital. São muito poucos programas como o teu, aliás, parabéns, você tem um trabalho excelente e fantástico, mas você sabe como é um oásis no meio do deserto. É difícil as pessoas terem algum lugar onde possam falar dos seus livros. Então, a divulgação é algo realmente tão difícil no digital quanto no impresso. E quando você consegue a divulgação, que não é o nosso caso, custa caro. Exatamente. Tudo é na base do jabaculê. É bom deixar bem claro que nós aqui não recebemos um centavinho. Sim. A não ser o prazer da presença. Perfeito, que é uma remuneração ótima. Né? Muito obrigado. E recíproca. Para mim, com certeza é. Ambos ficamos mais ricos. Né? Obrigado. Agora, a distribuição ela é muito mais fácil no digital, porque o livro impresso, você tem que colocá-lo nas livrarias físicas. É uma físicas, logística miserável. Exatamente, que consomem a maior parte dos recursos. Normalmente o distribuidor fica com 50%. Exatamente, da receita. O digital também te consome um pouco, porque se você vai distribuir na Amazon, no Google Play, na Apple Store, etc., eles no mínimo pegam 30%, porque precisa custear a nuvem, as estruturas, os backups tecnológicos. É justo. Né? Sim, mas o digital, portanto, ele é muito mais fácil de publicar do que o impresso. Certo? Ele tem essa diferença. E qual é o grau de penetração que você está obtendo hoje? Olha, nós estamos ainda no começo. O selo tem 1 ano de existência. Nós estamos com 16 obras publicadas. Até o final do ano a gente deverá ter umas 20, 22. É uma coisa que vai aos poucos, né? Eu creio que a nossa técnica deva estar mostrando, nesse momento, a imagem dos livros que você já editou. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, que você falou assim, en passant, mas que é, se eu entendi corretamente, por demais importante. Você me disse que o acesso aos livros que você editou é gratuito? É gratuito. Totalmente? Totalmente. Na série Formação de Professores. Nós agora estamos lançando uma nova série chamada Aprendizagem Criativa, que aí vão ser livros pagos. Foi o que você editou recentemente? Não. Qual que você editou recentemente? O Jogos na Educação. Jogos na Educação, que eu achei... E esse é gratuito. Oh, esse é gratuito. Legal, hein? Sim. Eu aí abordo a questão do lúdico na educação,
Porque o mundo é lúdico, tudo é lúdico, né? As pessoas às vezes se jogam, elas têm às vezes uma má impressão do jogo. Em inglês, Parece jogo... que você está dispersando a atenção, né? Sim. Quando é inverso, né? Exatamente. O jogo é uma forma de você se apropriar você do se mundo, integrar, né? integrar, né? Exatamente, porque tudo é lúdico. E quando você olha as coisas como se elas fossem um jogo, e isso é uma estratégia de aprendizagem muito interessante, se os professores atentarem isso, eles vão poder desenvolver iniciativas pedagógicas diferenciadas, né? A ciência é um jogo. Então, se você tenta entender o que é uma galáxia, se você pensar a galáxia como um tabuleiro e tentar entender como é que são as regras que regem os planetas, as estrelas, etc., você vai entender o que é a ciência. E a humanidade se organiza toda como um jogo. A nossa sociedade é um grande jogo. A política é um jogo. É um jogo onde normalmente a gente só perde. Porque enquanto a gente não mudar as regras... Né? Nós exatamente. Aqui. Eu brinco que quando eles apanham o resfriado, nós morremos de pneumonia. Isso. Mas para nós, enquanto cidadãos, e para construir a democracia, nessa aprendizagem da democracia, que a gente ainda tem muito a aprender, é preciso entender, se a gente olhar isso como um jogo, e a gente pensar quais são as regras, você vai ver que com essas regras, só eles ganham. E eles eu nem vou dizer quem são, porque não é o caso. Faz parte do jogo você tentar entender quem é o eles, quem é você e tal, né? A religião é um jogo. Quando Moisés subiu lá no alto da montanha, e naquele tempo o download demorava muito tempo, né? E Deus fez o download dos 10 mandamentos. Só que Moisés ficou muito tempo lá em cima. Quando ele voltou, o pessoal já estava jogando outro jogo, o jogo do bezerro de ouro. Certo? Inventaram outras regras, ele ficou puto da vida e falou, não, estão aqui os 10 mandamentos e tal. E isso são as regras de um jogo. E é um jogo que está aí consolidado. E tem mais, e se você não entende a regra do jogo, você perde o jogo. Exatamente. É fundamental. Claro, você tem que entender o... E o interessante é que nós não temos paciência nem para ler a regra do jogo. Isso falando, estou extrapolando para o geral. Sim. Para o geral. Sim. Então eu acho que, voltando à tua ideia, do livro digital. Não é a tua ideia, você está utilizando e muito bem utilizando, diga-se de passagem. A ferramenta digital vai ajudar fantasticamente nisso. Porque, como você falou, estou no trânsito, está parado. Como agora há pouco eu vinha vindo para cá, numa das nossas rodovias, estava 15, 20 quilômetros de congestionamento. Você vai fazer o quê? Vai se atirar pela janela? Está com o livro digital no bolso? Vou me inteirar de alguma coisa. Porque mesmo que você não queira, por mais fora da órbita que você, que você esteja, está lá. Você está lendo, bem ou mal, alguma coisa está agregando, você está assimilando, mesmo que você não queira. Às vezes, mesmo quando você não quer, que você assimila mais. É o tal do subliminar, que vai por aí. Embora, só um parêntese, no trânsito é meio perigoso ler, mesmo no farol. Mas está parado. Não, Sim, parado, você está no congestionamento. Mas o que é ideal no trânsito, e eu acabei de fazer uma parceria agora com a uBook, que é muito interessante, ubook.com, que é uma empresa só de audiolivros. E a gente vai começar a transformar alguns livros... Parece que agora está pegando, né? Porque eu conheço o audiobook há uns 20 anos. Sim, mas agora começa a pegar. Nos Estados Unidos, o audiobook é responsável por 32% do mercado de livros. Aqui no Brasil é quase traço, né? Seabra, eu recebi audiobook, pra você ter ideia, em fita cassete. Sim. 40, 50 Agora é streaming, e o book tem um sistema que você assina, como se fosse o Netflix ou o Spotify, você faz uma assinatura e aí você pode ter todos os livros que você quiser. E aí para ler no trânsito é ótimo, você pode até estar dirigindo, você está ouvindo, põe no viva voz, ou antes de dormir os teus olhos já estão cansados, você nem quer ver nada na TV, porque você precisa ficar dos olhos fechados, mas ainda está sem sono, um audiolivro é bem interessante. E agora é interessante esse negócio de streaming que você falou, porque os automóveis novos já não vêm mais com CD player. Sim. Acabaram com o CD player. A conexão Wi-Fi... exatamente, é USB ou... Exatamente. Fantástico. Exatamente.
Bom, mas fala mais, fala Isso. mais aí, pô. Então, mas voltando só à questão do lúdico, né? Uhum. Tem as várias regras. Então, por exemplo, um rapaz e uma moça, eles vão ao cinema, eles estão interessados um no outro. Tem todo um jogo que é dado pela genética, que são regras de jogo que a gente tem que atentar, a gente pode modificá-las. Está aí transgêneros e tudo isso, que é uma modificação. É inato, a gente tá lá, Mas a gente não... já vem com isso instalado no nosso firmware. Aí você tem Boa essa. Muito... Você tem regras que são da sociedade, da tua cultura. Se você é muçulmano, você tem que e é mulher, tem que estar com a coisa coberta e tal. Enfim, cada cultura tem seus hábitos, né? São regras de jogo. E tem a regra de jogo que aqueles dois vão construir um com o outro. Então o rapaz encosta o cotovelo no cotovelo da moça durante o filme. Se ela não tira o braço, ele já pensa, puxa, agora eu vou encostar o meu joelho no joelho dela. Existe uma coisa... Você é malandrinho, hein? Sim, mas ser malandrinho faz parte da regra do jogo. Ele arruma desculpa para tudo, não é? Aí se a moça tira o cotovelo dela rápido, o cara já percebe, opa, eu fui muito afoito, ela não gostou. Se ela deixa... Transgredir a linha. Então, mas isso tudo é uma construção de regras. E quando você está aprendendo matemática, língua portuguesa, história, geografia, física, biologia, é a mesma coisa. Se você usar a mentalidade lúdica para tentar entender que jogo é esse, você vai conseguir aprender melhor. E se o professor tiver essa consciência e ele conseguir colocar os conteúdos de um modo lúdico, os alunos de manhã não vão acordar, ai, que frio na barriga, hoje vou ter prova de matemática. Eles vão acordar de manhã e, oba, hoje eu vou ter aula, vou para a escola. Aí você também acordou, né? Não, desculpe te interromper com essa brincadeira besta, mas também sou lúdico. Mas eu acho que esse é o melhor dos mundos. Sim. Agora, você entrou num campo, porque você é um ferrenho batalhador pela cultura, pela formação, tanto quanto nós aqui somos. Mas você está lidando com a parte de cima. Existe, ou seja, o professor, que você pretende que ele aprenda e dissemine esta filosofia, esta ferramenta que é fantástica para o aprendizado geral. Você pretende criar alguma coisa já para o infante, aquele cara que está sendo alfabetizado ou recém-alfabetizado, para que ele, mesmo que o professor dele não queira, ele comece por si só a aprender a utilizar as ferramentas inatas que ele possui, que muitas vezes desconhece? Olha, as crianças, os infantes, como você disse, eles já aprendem o tempo todo. Às vezes eles podem não estar aprendendo aquilo que você acha que é importante eles aprenderem. Mas o ser humano está sempre aprendendo. O grande problema é a aprendizagem na escola. Que essa escola que a gente tem, ela ainda é muito taylorista, fordista, ainda é da era industrial. A gente precisa ter uma escola que estimule o aluno a ter prazer no aprendizado. Porque as pessoas aprendem a ter prazer muito cedo. Prazer sexual, o prazer da gastronomia, o prazer de fazer compras, são tudo prazeres importantes, fazem parte de nós, seres humanos. Mas o prazer de uso do intelecto é algo que a escola tem, é o seu principal papel. Que tem que mostrar, abrir e direcionar. Exatamente. E aí não é uma coisa só do professor. Alguém já disse, acho que foi o Clemenceau, que a guerra é uma coisa séria demais para ser deixada só para os generais. Eu diria que a educação é uma coisa séria demais para ser deixada só com os professores. Os pais têm que se preocupar, a sociedade tem que se preocupar. O gestor da escola normalmente é o que mais impede um avanço da educação. E ao professor sobra o pior de tudo. Ele tem que lidar com os problemas mais antigos da humanidade, a indisciplina, os alunos chegam, são todos analfabetos, não têm interesse, ele tem que atender reclamações dos pais, tem que atender o diretor, e novos desafios. Os alunos hoje em dia todos têm um celular no bolso. Se ele fala uma besteira, os alunos filmaram e ele está no YouTube no dia seguinte, não é só você que vai para o YouTube. O professor, se ele fala uma besteira em sala de aula, daqui a pouco os alunos põem, ele é vítima de um bullying, cyberbullying, enfim. A problemática dos professores é muito grande. O papel do professor é mais difícil do que nunca. E sempre foi muito influente, né? É preponderante. O papel do professor é preponderante. Sim, um bom professor, ele forma um montão de gente. Um mau professor, ele pode causar alguns traumas, mas ele desaparece. E você então está misturando, na boa,
formação com informação. Sim. Porque é óbvio, se você vai ensinar que o lúdico é preponderante para a gestão da informação, você está juntando os dois, está aliando os dois. Não sei se sem querer ou você pensou nisso. Sim, não, porque a informação e o conhecimento, eles também são um jogo. E você precisa ter noção das peças. Por exemplo, se eu sou um professor e eu falo para os alunos, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, eu não estou dando informação nenhuma. Eu estou dando um dado. É como se eu disser para você que x é igual a 15. Eu estou te dando alguma informação? Não. Isso é um dado. Isso é um dado. Agora, se eu disser que x é o valor da feijoada no boteco ali em frente, 15 é o preço, isso já é uma informação. Você sabe que aquela feijoada custa 15 reais. Eu posso ir lá ou não? Sim, então você tem informação, mas você ainda não tem o conhecimento. Você só vai conhecer a feijoada quando você a comer. Por isso que na Bíblia diz, Abraão conheceu Sara. E a gente fala no conhecimento bíblico, conhecer biblicamente. É você ter uma compreensão total, você degustar aquela coisa. Você pega aquela informação e encaixa no teu arcabouço mental, aí você está construindo o conhecimento. Isso é um jogo também. A construção do conhecimento, claro que depois do conhecimento ainda vem a sabedoria. A gente tem um montão de gente que é muito culto, muito bem formado, mas que são, basta ver os generais nazistas, né? Todos eles tinham um curso superior e eram bestas humanas, né? Depois do conhecimento ainda vem a sabedoria. Então, esse é o jogo da vida, que a gente está dentro dele. Agora, no livro eu tangencio um pouco esses aspectos todos, né, para dar um caldo de cultura, mas eu procuro também levar a situações práticas, porque o professor também precisa de dicas práticas para ele usar em sala de aula. Então, a principal que eu digo é o seguinte, todas as crianças, todos os alunos jogam, só que fora da escola. Procure acompanhar o que eles jogam. Procure acompanhar quais são os seus valores, acompanhe o perfil deles nas redes sociais. Aliás, esse é outro livro meu que eu publiquei no selo, que é Redes Sociais e Comunidades Virtuais na Aprendizagem, onde eu também dou uma série de dicas de como usar o Facebook para, não para ensinar, mas para você aprender quem são teus alunos. Você vê o que eles postam, você vai ver como eles escrevem, você vai analisar a qualidade de linguagem deles, você vai ver os valores que eles têm, os preconceitos que estão imiscuídos, né? É uma ferramenta muito útil para professores. Quer dizer, você está fazendo um chamamento público ao professor para que este se abra, se expanda um pouco mais. Tá certo? Sim. Você crê que o professor, não estou falando isso para criar aqui um chavão, né? Mas você crê que o professor brasileiro esteja efetivamente preparado para esse chamamento? Ou seja, será que ele vai ter tempo e vontade ou motivação para fazer tudo isso que é uma beleza que você falou? Você acha que... Eu estou perguntando claramente, não estou querendo fazer polêmica pela polêmica. Você acha que o professor vai ter oportunidade de dedicar-se tanto quanto você gostaria que ele o fizesse? Esse é o grande desafio. Certo? Hoje em dia, você ser professor na Finlândia, na Dinamarca, é muito fácil. Quer dizer, tem uma série de desafios, nada é fácil, mas comparado com... O que é difícil é ser professor no Brasil, principalmente em algumas partes do Brasil, em alguns Brasis, né? Se é difícil a gente ser cidadão comum, imagina como é difícil você ser um professor ou você ser um profissional de saúde. A quantidade de demandas e de variáveis é muito complexa. Eu não procuro falar com aquele professor desinteressado, acomodado, que está numa rotina. Esse não adianta, esse mais tarde vai vir. Eu quero falar com aqueles que são motivados, aqueles que são interessados, aqueles que vão ler o meu livro Jogos na Educação e vão brocar algumas ideias. Vão falar, olha, aqui está uma coisa que eu posso aplicar. É como aquele homem lá na Galileia, né, há 2000 anos atrás, que ele procurou falar para uns poucos que acompanhavam suas palavras, e aí os outros disseminarão. Eu acho que é assim que as grandes ideias se multiplicam. Não adianta você querer falar com todo mundo. Então eu procuro colocar as coisas do jeito que eu penso para aqueles que têm entusiasmo
A gente vê, eu não tenho expectativa que milhões de professores vão baixar o meu livro que está gratuitamente na plataforma, mas se algumas centenas ou mesmo alguns milhares baixarem e usarem no dia a dia, eu acho, e me derem feedback, a gente vai aí chegar a algum lugar. Eu ia justamente perguntar isso. Qual é o feedback que você obteve até agora? Ainda é pouco, porque a gente está começando agora uma ação de divulgação, da qual um dos marcos iniciais é esse programa, por exemplo, Puxa, certo? que honra. Porque até agora não saiu nenhuma nota na imprensa, etc. A gente produziu um folheto. O mês passado eu tive no Encontro Literário do Cerrado, distribuí lá. O mês que vem eu vou estar no FLI Araxá, o Festival Literário de Araxá. Também vou levar o folheto. Eu tive no Sindicato dos Professores dando uma palestra, deixei o folheto lá. Então começa agora uma divulgação. É um caminho bem longo que vai percorrer. Sim, vai piano piano se vai lontano. Tortuoso, né? Agora, outra característica do livro digital é essa. Você tem um livro impresso, você não sabe quem está lendo o teu livro. O livro digital, eu tenho esses indicadores. A plataforma da Essa Educação me permite saber quantas pessoas estão lendo o livro com Android, quantas com iPhone, quantas no computador, quantas no tablet, quantas no celular, quantas estão em Recife, quantas estão em Porto Alegre, quantas estão em São Paulo. E no final de cada livro, eu tenho um questionário que eu pergunto: quem é você? Você é professor de Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio? Você leciona História, Geografia, Língua Portuguesa? O que você achou desse livro? O que você sugere? A gente tem uma coisa interativa. Claro que poucos leitores respondem, embora seja super fácil, mas a gente sabe que questionário nem todo mundo responde. Mas o que vier de respostas é mais uma ferramenta de comunicação e de eu saber quem é o leitor. Olha, eu, com toda franqueza, com toda boa vontade, desejo que você seja muito feliz, que o teu projeto seja efetivamente exitoso e que você consiga amealhar aí, incluir mais outros títulos para que mais pessoas possam ganhar com os ensinamentos que você tem, particularmente porque são gratuitos. Acho isso fantástico. Quer dizer, é um belíssimo de um trabalho realmente e que merece toda a nossa atenção, apoio e muita colaboração. E que você continue assim por longos e longos e longos e longos tempos e que você consiga conscientizar as massas coordenadoras do ensino desse país. Você já tentou levar isso para algum ministro, algum secretário de Estado, alguma coisa? Ainda não, no momento não. Vamos providenciar isso. Perfeito, isso vamos providenciar. Porque, inclusive, como é gratuito, não tem... Eu tive uma reunião mês passado com o pessoal da Secretaria de Educação de Minas Gerais, porque durante o encontro lá em Uberlândia, do Elicer, teve um encontro dos dirigentes municipais de educação de Minas Gerais. Tem algumas centenas de secretárias de educação e tal. Então, eu já tive um bom contato, mas foi o único até agora, né? Outros virão, posso te garantir. Exatamente, sim. Tenho a minha palavra de empenho. Tá certo, muito que eu obrigado. espero seja eficiente. E não fique só no chiacchiere, como você mencionou o italiano, eu fico no chiacchiere. Mestre, desafortunadamente o nosso tempo se foi. Tá certo, escorre muito rápido, né? Felizmente, não foi tão tedioso, né? Tempos fugidos. Brincamos, né? E fomos indo embora. Mas olha, que as forças benfazejas te mantenham assim, bastante ferrenho, lutador, com esta característica focada no ensino e na formação nacional. Legal. E eu desejo muito sucesso e continuidade ao teu programa, que você já está fazendo 10 anos, você disse, né? Já fizemos esse ano 10 anos. Pois é, espero que dure no mínimo mais outros 10 anos. Eu com uma bengalinha aqui. Tá certo. Valeu, obrigado. Pessoal, conversamos com o mestre Ricardo. Quanto tempo de estrada que você tem de ensino? Eu comecei na década de 80 a trabalhar no SENAC. Eu trabalhei 8 anos no SENAC, eu coordenava o programa Informática e Educação. Antes eu era só da área editorial. Foi nesse trabalho no SENAC que eu comecei a mergulhar e através da tecnologia na questão da aprendizagem do ensino. Estofo, cabedal não te faltam? Sim. Perfeito. Só falta dinheiro, o resto... Mas está querendo muito, né? É verdade. Falando de livro, educação, vai querer ganhar dinheiro? Isso é para poucos. Isso é para alguns poucos embustes que existem por aí. Obrigado pela vinda e pela companhia. Obrigado mesmo. E olha, portas abertas sempre. Tá? Ok. Pessoal,
Obrigado pela companhia. O mestre Carlos Seabra realmente é uma figuraça, um sujeito muito bem intencionado, e queiram as forças boas do universo que ele seja ouvido e que nossos filhos possam um dia, netos e filhos, possam um dia observar e usar a bela plataforma que ele dispõe, como ele disse, gratuitamente. Como é que é o... Bom, tá no vídeo. Oficina.com.br/ESSIA. ESSIA. ESSIA. Isso. ESSIA é a plataforma. Oficina Digital é o meu selo editorial. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima semana com mais alguma outra pessoa inteligente deste calibre. Tchau, tchau. Felicidades.